O grande engano da teologia da prosperidade. Vamos refletir e aprender sobre o que diz a teologia da prosperidade. Jesus nunca ensinou que o Evangelho pudesse ser uma fonte de enriquecimento ou um meio de se levar uma vida regalada em nome de Deus. Ao contrário, o Senhor ofereceu a renúncia e a cruz àqueles que o seguirem. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Lucas 9, 23-24. Jesus fala de sacrifício, renúncia, de perder a própria vida, e diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não pode dar fruto. Confira João 12, 24. Isso está longe de ser um ensinamento de enriquecimento, porque se faz a vontade de Deus. Ele não é contra a riqueza justa e sabiamente usada para o bem de si mesmo e dos outros, mas isso está longe de justificar a teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. No entanto, os adeptos dessa teologia baseiam-se no Antigo Testamento para dizer que os homens de Deus foram ricos como Salomão, e que Jesus prometeu que veio para que tenhamos vida em abundância. João 10, 10. Segundo a teologia da prosperidade, Deus concede riqueza e bens materiais a quem lhe é fiel e paga o dízimo com generosidade, mas esta concepção está mal fundamentada. Todos os católicos devem dar a sua contribuição material à Igreja, para que ela possa prover suas necessidades materiais. Isso é ensinado pelo Catecismo. 2043. Os fiéis cristãos têm ainda a obrigação de atender, cada um segundo as suas capacidades, às necessidades materiais da Igreja. O quinto mandamento da Igreja, ajudar a Igreja em suas necessidades, recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. CDC, CAN 222. O que diz o Catecismo? Nem o Catecismo nem outro documento da Igreja obrigam que o dízimo seja 10% do salário, embora muitos adotem isso na prática, o que é bonito. Mas o dízimo não pode ser uma troca com Deus, deve ser uma doação generosa de quem o ama gratuita e desinteressadamente. Na mentalidade do Antigo Testamento, quando não se tinha uma noção clara da vida eterna, os antigos judeus julgavam que a recompensa de Deus para os bons seria neste mundo mesmo, mas esta concepção foi mudando, como se pode ver no livro de Jó, Eclesiastes, Daniel etc. A certeza da vida eterna e de uma recompensa muito melhor foi finalmente trazida por Jesus. Dirá o Rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Mateus 25, 26. São Paulo completa: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem jamais percebeu, eis o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Jesus não propôs riqueza nem prosperidade aos seguidores dele. Prometeu sim, vida, e vida em abundância, não a vida mortal e sempre ameaçada que o homem conhece na terra, mas a vida imortal em comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A carta aos Hebreus ensina que Deus nos corrige para o nosso bem, é para a vossa educação que sofreis, Deus vos trata como filhos. Qual é, com efeito, o filho cujo pai não educa? Se sois privados da educação da qual todos participam, então sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 7 seguidos. Dessas palavras pode-se ver que é falso dizer que Deus paga em dinheiro e bens materiais a quem lhe é fiel. São Paulo mostra os riscos do enriquecimento para quem não sabe se contentar com o que tem. Isto, o avarento, a piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma dele poderemos levar. Se, pois,
temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isso. Ora, os que querem se enriquecer caem em tentação e cilada, e em muitos desejos insensatos e perniciosos que mergulham os homens na ruína e na perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé, e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. 1 Timóteo 6, 5 e 10. Lição. E Jesus deu-nos uma lição importante quando do encontro com aquele jovem rico, que perdeu a coragem de segui-lo por causa do dinheiro. Jesus lhe respondeu: se quiseres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram: quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando-os, disse ao homem: isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 21-26. O Brasil tomou conhecimento do triste caso do casal de bispos da Igreja Renascer. Um juiz brasileiro, da primeira vara criminal de São Paulo, Paulo Antônio Rossi, decretou a prisão deles, em 11 de janeiro de 2007, Folha de São Paulo, depois de terem sido presos nos Estados Unidos pelo FBI. O casal foi detido no aeroporto de Miami, na Flórida, em 9 de janeiro de 2007, pelo FBI, ao tentar entrar no país com $56 mil não declarados, mais de R$120 mil, em dinheiro vivo, que estava dentro de uma Bíblia, em um porta-CD e nas malas. No despacho, os promotores acusam Estevão e Sônia de continuar a praticar lavagem de dinheiro, dessa vez em solo norte-americano. Eles já respondem a esse mesmo tipo de crime na capital paulista. No Brasil, Estevão e Sônia também são réus em processos por falsidade ideológica, estelionato e evasão de divisas. Desde então, já tiveram bens e contas bancárias sequestrados ou bloqueados pela justiça. É o caso do Aras em Atibaia, a 60 quilômetros de São Paulo, comprado pela Renascer por R$1,8 milhão, e uma casa de praia, em Boca Raton, na Flórida, que vale $470 mil, R$1,27 milhão. Esses fatos confirmam os argumentos evangélicos apresentados de que a teologia da prosperidade é uma farsa perigosa que tem enganado muitos. Pessoas bem-intencionadas, às vezes desesperadas com os seus problemas, dão o que têm e, às vezes, o que não têm a essas igrejas, depois, ficam em situação pior ainda. Não é essa a vontade de Deus, Jesus alertou: cuidado com os falsos profetas. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15-16. Professor Felipe Aquino. Retirado do site formaçãocançãonova.com. E transformado em audiobook por Católico Formado e Informado é Católico Preparado.